Estava em atrito, em guerrilha interna, divergência e tal, perdeu muito. O novo ministro da Defesa, Braga Neto, é experiente. Ele já pegou missões importantes e espinhosas, como, por exemplo, a intervenção no Rio de Janeiro. Foi ministro-chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro e em tempos difíceis. O primeiro militar, ministro-chefe da Casa Civil, em tempos de abertura democrática. Então, ele tem experiência, inclusive, na área política e soube muito bem conter ali. Vou contar aqui uma historinha. Essa crise começou na segunda-feira, quando o então ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, foi chamado ao Palácio do Planalto. O presidente não gostou de uma fala do general Paulo Sérgio, que dizia que o Exército estava esperando a terceira onda da nova Covid, da pandemia do novo coronavírus, da Covid-19. O governo acha que não é assim, não dá para ficar espalhando o terror por aí. Não há nem segunda onda, ou seja, uma progressão como o Exército já esperara a terceira onda. E quem falava sobre Covid até então era um outro general, o general Pazuello, Eduardo Pazuello. E aí houve ali um desentendimento entre o presidente Jair Bolsonaro e o então ministro da Defesa. Repare que o ministro da Defesa é uma peça muito importante no governo. Fala diretamente com o presidente Jair Bolsonaro em questões muito importantes em época sensível. Não pense que a situação está calma, que não há o tal fogo no monturo, ou seja, aquele fogo queimando por baixo que ninguém vê. É, sim, grave a situação do país e o presidente, quando fala em possibilidade de convulsão social, ele fala sério, ele tem informações. E este salário emergencial, auxílio emergencial, é que impede isso. Então, ali foi criada uma divergência que o presidente decidiu, na segunda-feira, então, trocar o ministro da Defesa. Os três comandantes militares do Exército, Aeronáutica e da Marinha, né, são as forças, né, eles ficaram solidários ao ministro da Defesa. Aí o presidente, então, naquele momento, decidiu que trocaria tudo. Trocaria o comandante, né, geral, que é o ministro da Defesa, e os comandantes militares. Pois bem, quando houve a demissão, que foi o presidente que se antecipou e decidiu demiti-los, né, havia expectativa de uma crise. Muitos falaram, alguns jornais publicaram, a maior crise da história, apostando que o presidente Bolsonaro nomearia representantes, ou seja, comandantes não compatíveis com a tropa. Isso não aconteceu. Houve aí, esses são nomes conhecidos, todos muito aptos, né, que estão na ponta e obedecendo um critério muito caro aos militares, que é a antiguidade. A antiguidade é posto no meio militar. E esses comandantes novos foram, portanto, nomeados com base no entendimento, e o ministro Braga Neto soube muito bem colocar a posição firme do governo. No momento, ele bateu na mesa lá na primeira reunião e disse: quem é o chefe aqui sou eu. E é mesmo. Ele representa o presidente, que é o comandante em chefe das Forças Armadas. E aí o presidente teve que aceitar o Paulo Sérgio, que o presidente não queria, mas teve que aceitar por antiguidade. Ele não poderia ficar atrás numa tropa tendo um novato, né? Um novato não, mais moderno, chefiando, ou seja, ele iria para a reserva e provocaria uma irritação maior na caserna. Então foi muito bem, houve uma saída muito boa e isso acalma e não provoca aquela guerra esperada, e o general Braga Neto está sabendo muito bem cuidar desse assunto. Olha, só para concluir, esta formulação do Ministério da Defesa foi do governo Fernando Henrique. Existia antigamente o Ministério da Aeronáutica, o Ministério do Exército, o Ministério da Marinha e o Ministério do ENFA, Estado-Maior das Forças Armadas, né? E aí os ministérios foram extintos, ficaram comandantes de armas e, finalmente, o ministro da Defesa, que geralmente era um civil.